Senhor, eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor, nós estamos aqui em Tua presença, Pai. Estamos reunidos como Tua igreja. E diante do Senhor nós prostramos o nosso coração diante da Tua presença. Meu Deus, há uma responsabilidade que está sobre a minha vida nesse momento, que é transmitir a Tua palavra para a Tua igreja. Senhor, e é assustador, meu Deus, poder subir nesse altar, estar diante dessas pessoas. Meu Deus, mas eu sei que se eu subir, meu Deus, confiando na força do meu braço, eu sei, meu Deus, que eu vou ficar aqui assustado, preocupado. Mas eu sei, meu Deus, que se eu subir nesse altar confiando no Senhor, confiando no Teu poder, confiando que é o Senhor quem faz, eu sei que grandes coisas o Senhor fará nesse lugar. Meu Deus, porque o Senhor é aquele que encoraja, o Senhor é aquele que enche, meu Deus, a minha vida de unção, de poder. E por isso nessa hora, meu Deus, eu clamo, eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, a capacitação que vem do alto, a capacitação que vem do Senhor, que o Senhor me capacite, que o Senhor me encoraje para que eu possa, meu Deus, nessa noite transmitir a Tua palavra para os meus irmãos. Meu Deus, que cada um nessa noite possam ser edificados pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade que liberta, a verdade que transforma. E por isso nessa noite, meu Deus, eu oro em nome de Jesus, que essa verdade venha de encontro ao coração desse homem, ao coração dessa mulher, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de poder compartilhar a palavra dEle. E eu quero nessa noite poder ser um instrumento de Deus para poder ser usado por Deus nesse lugar. Então, meu irmão, esteja orando pela minha vida aí, porque eu estou meio um pouquinho nervoso. Acho que a gente fica uns dias sem pregar, então a gente fica um pouquinho nervoso. Eu estou um pouquinho nervoso, confesso para os irmãos. E dando continuidade ao tema do mês, né? O tema do mês é além do sentir. Além do sentir. Esse é o tema do nosso mês. E meus irmãos, baseado nesse tema, eu orando ao Senhor, eu preparei algo aqui que foi aquilo que Deus ministrou no meu coração. Então eu queria compartilhar com a igreja do Senhor algo que Deus colocou no meu coração. Então, meu irmão, esteja atento para aquilo que Deus quer falar ao teu coração. Eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer nessa noite, e basta apenas a gente confiar naquilo que o Espírito Santo Ele quer falar ao meu e ao seu coração. E meus irmãos, quando nós olhamos para esse tema, além de sentir, nós olhamos e acabamos nos deparando com cristãos que acabam avaliando a sua fé, acabam avaliando a sua vida espiritual, justamente pelo que sentem. Não sei se você entendeu, mas existem alguns cristãos que avaliam a sua vida espiritual pelo que sentem. Eles dizem: olha, eu senti um quebrantamento, então Deus está nesse lugar. Eu senti um arrepio, então Deus está nesse lugar. E muitas das vezes vai dizer: olha, eu não senti nada, então Deus não está nesse lugar. Então nós estamos lidando com esse tipo de cristão. Um cristão que está avaliando a todo momento a sua vida cristã pelaquilo que acabam sentindo, pelos sentimentos. E nós entendemos que a fé,
é algo que é além do sentir. A fé é algo que é além do sentir, porque a fé cristã, ela não está baseada em sentimentos, mas a fé cristã, ela está baseada em convicção, em certeza. É nisso que a minha fé e a sua fé precisa estar baseada, em certeza, em convicção daquilo que Jesus fez na cruz, do sacrifício de Jesus. A nossa fé precisa estar baseada nisso. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que Deus, de uma forma muito amorosa, muito caprichosa com o povo dele, Deus ele cria um plano e envia Jesus para morrer numa cruz, para que eu e você nós possamos crer naquele sacrifício. Então a nossa fé está baseada nisso. A nossa fé está baseada no sacrifício de Jesus, naquilo que ele fez na cruz do Calvário. E se nós olharmos para a palavra do Senhor, eu queria que fosse projetado para nós 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer para nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. A minha versão é a ARC. Está falando assim, porque andamos por fé e não por vista. E é justamente isso. O cristão, ele precisa andar por fé e não por vista. Ou seja, o cristão não pode andar pelaquilo que ele sente, pelaquilo que ele vê, mas o cristão precisa andar por fé. Eu e você, nós precisamos andar com a nossa vida baseados na fé de que Jesus, o Filho de Deus, se entregou numa cruz, morreu numa cruz, para que eu e você fossem salvos. Não é isso que a palavra do Senhor vai nos dizer? Então, a nossa fé está baseada nisso. Não é em sentimentos, não é naquilo que nós sentimos, mas a nossa fé está baseada nisso, no sacrifício de Jesus. Quando eu olho para o sacrifício de Jesus, eu passo a ter o entendimento que, olha, eu não estou vendo Deus, mas eu tenho certeza que Deus está aqui. Então a fé cristã, ela nos dá essa certeza. Olha, eu não sinto, mas eu sei que Ele está aqui. A nossa fé precisa estar baseada nisso. Independente se eu estou sentindo ou não, eu preciso crer, eu preciso confiar na palavra do Senhor, que me garante que aonde houver 2 ou mais reunidos no nome de Jesus, Ele ali se faz presente. É a fé que nos dá essa certeza, é a fé que nos dá essa confiança. Então, quando nós colocamos a nossa confiança, não naquilo que nós sentimos, não naquilo que nós vemos, mas naquilo que a palavra de Deus nos diz, isso é a fé. Então o cristão, ele anda por fé e não por vista. Nós cristãos precisamos andar dessa forma. Mesmo quando eu não sinto, eu preciso entender que Deus continua sendo Deus. Mesmo quando eu não percebo o mover de Deus, eu preciso crer que Deus está agindo no nosso meio. É dessa forma que o cristão anda. Mesmo quando eu estou fraco, o cristão precisa crer que é aí que nós estamos fortes. Porque é a fé, meus irmãos. A base da vida cristã é a fé. É essa certeza, é essa convicção. Nós precisamos confiar. Nós precisamos ter essa certeza. E o cristão maduro, ele aprende algo que é muito poderoso. Ele passa a não buscar a Deus pelaquilo que ele sente. O cristão experiente, aquele que já viveu experiências com Deus, ele passa a ter essa certeza. Ele não busca apenas sentir Deus, mas ele aprende a confiar em Deus. Então o cristão, ele passa a confiar em Deus. Aquele cristão já maduro, já experiente, ele não está preocupado se vai sentir ou não, mas ele entende que ele precisa confiar em Deus, confiar na palavra, confiar naquilo que a palavra de Deus diz. Quem vive apenas de emoções,
não permanece firme, meus irmãos, nas dificuldades que a vida nos proporciona. A nossa vida, ela nos proporciona algumas dificuldades, que é para quê? Para nos tornar maduros. Então, o cristão que vive com a sua vida baseado nessas emoções, não vai permanecer firme nos momentos de dificuldade. O cristão que diz, olha, eu não vou mais na igreja porque eu não senti Deus na igreja, a sua vida não vai estar baseada na fé, porque é a fé que nos faz crer que Deus está nesse lugar. Não é isso que a palavra de Deus vai nos dizer? A palavra de Deus diz para nós isso. E, meus irmãos, depois de nós entendermos que a nossa fé, que a nossa vida precisa estar baseada na fé, eu fico assim preocupado com um outro extremo. Eu fico preocupado com outro extremo. Por quê? Algumas pessoas, elas acabam pensando que não precisamos sentir nada. Então o cristão não precisa sentir nada. Então o cristão ele vai viver sem sentir a presença de Deus. Então esse é um outro extremo que as pessoas acabam confundindo e acabam focando nisso. Então eu não preciso me preocupar em sentir a presença de Deus, eu não preciso do mover de Deus. Então muitos cristãos acabam indo para esse extremo. Eu não preciso sentir Deus então. E é aí que nós nos enganamos, porque a palavra de Deus vai dizer para nós que Jesus, ele é vivo, ele é real, ele habita no meio do seu povo. Jesus, ele habita no meio da sua igreja. É isso que a palavra de Deus vai dizer para nós. Se nós abrirmos a palavra de Deus em Mateus, capítulo 18, versículo 20, olha o que a palavra de Deus vai dizer para nós. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Isso mostra que Deus está no nosso meio, que Jesus está no meio da igreja. Isso mostra que Jesus está no meio da igreja, que Ele se faz presente no meio da igreja. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que nós não podemos ir para esse extremo. Então não preciso do mover de Deus. Nós precisamos do mover de Deus. E sabe qual que é o grande perigo? Porque tem pessoas que passam a viver uma vida de frieza espiritual e vivem acomodados, porque eles acabam pensando o seguinte: olha, minha vida está boa assim. E não é isso, porque se nós olharmos, daqui a pouco nós vamos ver mais alguns versículos onde a Bíblia vai nos mostrar que nós precisamos viver com a nossa vida baseado no mover do Espírito de Deus. A nossa vida vai estar firmada na fé, sim, mas é o Espírito de Deus que nos capacita, é o Espírito de Deus que se move em nós, para que nós possamos viver a nossa vida em Deus. É o Espírito Santo que capacita o povo de Deus para viver. Então nós precisamos entender isso. Nós não podemos ficar apenas nesse extremo. Eu não preciso então sentir a presença de Deus. Eu não preciso do mover de Deus. Não, nós precisamos do mover de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo se movendo no meio da igreja. É o Espírito Santo que faz toda a diferença. É o Espírito Santo que se move no meio do povo de Deus. É o Espírito Santo que faz a obra de Deus avançar. É o Espírito Santo que capacita os pregadores. É o Espírito Santo que faz a obra de Deus crescer. É Ele. Então se nós ficarmos nesse extremo, eu não preciso do mover de Deus, eu não preciso da presença de Deus, está errado. Está errado porque nós dependemos do mover do Espírito Santo, porque é Ele quem faz. É o Espírito Santo que se move no meio da igreja. Uma outra base bíblica que eu separei aqui, 1 Coríntios 4:20. Olha o que a palavra de Deus vai dizer para nós. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. Ou seja, o evangelho não é apenas um discurso, mas o evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus, é o poder de Deus que transforma, é o poder de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Nós precisamos compreender que dependemos do Espírito Santo, porque é Ele quem faz. Eu não tenho nenhum poder, o pastor não tem poder de convencer ninguém, mas é o Espírito Santo que tem o poder de convencer. É o Espírito Santo que opera no meio da igreja, é Ele que está agindo no meio da igreja. Então, quando nós, meus irmãos, entendemos isso, nós vamos compreender. Nós vamos passar a viver na dependência do Espírito de Deus, porque nós entendemos que é Ele quem faz, é Ele quem opera. A manifestação de Deus é real no meio da igreja, e nós precisamos entender isso, porque senão, sabe o que vai acontecer? Vai ser um evangelho apenas de letra. E a Bíblia vai nos dizer que a letra mata, mas é o Espírito que dá vida, é o Espírito que vivifica a minha e a tua vida. Nós dependemos do Espírito Santo para ter vida, para viver avivado. É o Espírito Santo que nos aviva. Se nós apenas focar na letra, se encher da letra e não buscar experiências com o Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Nós vamos viver uma vida de religioso, uma vida fria, uma vida longe da presença de Deus. Porque é quando nós nos envolvemos com o Espírito de Deus, e quando nós passamos a crer na palavra de Deus, a crer nos mistérios de Deus, a crer naquilo que Deus opera no meio do povo de Deus, é aí que as coisas começam a acontecer no meio do povo de Deus. Então hoje nós vemos pessoas indo para esse extremo, olha, eu não estou sentindo Deus, então, e vive a vida inteira dessa forma, nessa frieza espiritual. E nós precisamos despertar para aquilo que Deus tem para nós. Porque quando nós olhamos, meus irmãos, para a palavra de Deus, nós vamos ver homens cheios do poder de Deus, homens cheios do Espírito Santo fazendo a obra de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver homens capacitados, não pela força do seu braço, mas capacitados pelo Espírito de Deus, movidos pelo Espírito de Deus, e pregando com ousadia, e pregando com o poder de Deus, porque era Deus que estava atuando através dele. É o Espírito Santo que faz a obra, é o Espírito Santo que faz o reino avançar, é o Espírito Santo que faz a igreja crescer, meus irmãos. É o Espírito de Deus. E eu queria mostrar para você um homem que foi cheio do Espírito Santo, um homem cheio de Deus. Está em Lucas capítulo 3, versículo 15. Esse homem é João Batista. Olha o que a palavra de Deus vai dizer para nós. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. Versículo 16, respondeu João a todos dizendo, eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, e a quem eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha só, meus irmãos, a Bíblia fala que esse homem chamado João Batista era um homem cheio de Deus, era um homem que vinha da linhagem sacerdotal. Zacarias, o seu pai, era sacerdote, mas a Bíblia fala que esse homem abriu mão para viver na presença de Deus, a ponto de ir para o deserto e viver na dependência total de Deus, se alimentando de mel silvestre e de gafanhotos. A sua veste era de pele de camelo. Mas a Bíblia fala que quando chegou o dia determinado, esse homem passa a anunciar o reino de Deus, cheio da presença de Deus, a ponto das pessoas olharem para João Batista e dizer, será que não é esse o Cristo? Será que não é esse o Cristo? Olha a coragem, olha a ousadia que esse homem prega. E João fala, não, eu não sou o Cristo, eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Meus irmãos, se você perceber, quem que desamarrava as sandálias era o servo. Era o servo, quando o convidado recebia, quando um dono de casa recebia um convidado, sabe o que acontecia? O servo ia lá, desatava as sandálias e lavava os pés daquela pessoa. Era uma tradição. E João Batista está dizendo, olha, eu sou o menor dos menores, a ponto de não ser digno nem de desatar a sandália dele.
eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha só, meus irmãos, olha só a ousadia desse homem, um homem cheio do poder de Deus, um homem cheio da presença de Deus, um homem que Deus usou de uma forma poderosa. Então nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Mas talvez você me diga: mas Arnaldo, como que João Batista foi cheio do Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo não havia sido derramado ainda? Mas se você abrir comigo em Lucas, volta um pouquinho, Lucas capítulo 1, versículo 15, olha o que a palavra de Deus vai dizer para nós. Lucas capítulo 1, versículo 15. Porque será grande, a Bíblia está falando desse homem chamado João Batista, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. João Batista foi cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre da sua mãe, João Batista foi cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, meus irmãos. E era por isso que ele pregava com ousadia, era por isso que ele pregava com autoridade, era por isso que ele pregava com unção, porque ele estava cheio do Espírito Santo, a ponto de ir morar distante no deserto, buscando a presença de Deus. Então esse homem, ele buscava a Deus, ele buscava mais de Deus, ele queria Deus. E nós vemos que o Espírito Santo usou esse homem de uma forma poderosa. Esse homem anunciou o Evangelho de forma poderosa, até a vinda de Cristo. Ele preparou o caminho para Cristo. João Batista. Então veja que nós dependemos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que precisa estar se movendo em nós. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é real, e nós precisamos nos envolver com o Espírito Santo. Precisamos nos envolver com o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela deixa muito clara para nós, meus irmãos. Olha o que Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 4, olha o que Jesus falou para os seus discípulos, quando Jesus ressuscitou, e aparece a eles. Olha o que Jesus falou, antes dele subir aos céus. Olha o que Jesus disse, ele instrui os seus discípulos. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Se você pular para o versículo 8, olha o que o versículo 8 vai dizer: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Meus irmãos, esses discípulos, eles já criam em Jesus, eles já haviam visto milagres. Esses homens, eles caminhavam com Cristo, eles tinham visto o milagre, mas mesmo assim Jesus disse: vocês precisam ser revestidos de poder. Vocês precisam ser revestidos de poder. Isso mostra que Deus não quer que nós apenas conheçamos a palavra dEle, mas nós precisamos do Espírito Santo, porque Ele é poder de Deus. O Espírito Santo é Ele que nos move para anunciar o reino de Deus. É o Espírito Santo que nos desperta para tornar o reino de Deus real na minha e na sua vida. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E nós dependemos desse Espírito. Esses homens andaram com Cristo. Esses homens viram os milagres. Mas mesmo assim Jesus disse para eles: vocês precisam do poder. Vocês precisam do Espírito Santo. Vocês precisam do Espírito Santo. E nós vimos ali em Atos, aonde o Espírito Santo se derramou sobre a igreja. O Espírito Santo se derramou sobre o povo.
E a partir daquele dia, aqueles homens nunca mais foram os mesmos. Nós vamos ver Pedro. A Bíblia fala que era um homem que era indouto, ou seja, era um homem que não tinha conhecimento das leis judaicas. Era um homem que não estudava as leis, mas a Bíblia fala que aquele homem pregou o evangelho com ousadia, pregou o evangelho com coragem, anunciou o sacrifício de Cristo com ousadia. E muitas almas se converteram através da pregação daquele homem. Isso mostra que não foi Pedro, mas foi o Espírito Santo que tomou a vida de Pedro, envolveu Pedro com poder, com autoridade, e fez com que aquelas pessoas conhecessem a verdade do Evangelho. E é isso que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você. Mas para isso nós precisamos dar lugar, nós precisamos dizer: Espírito Santo, eu quero mais, Espírito Santo. Nós não podemos viver acomodados. Precisamos que o Espírito Santo nos desperte para viver algo novo, para viver algo sobrenatural, porque é Ele que opera algo sobrenatural em nós, na igreja do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer para nós: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por quê? Porque homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de Deus, o inferno não prevalece mesmo. O inferno não prevalece. Então nós precisamos, se tem algo que nós precisamos, é nos envolver com o Espírito Santo, é buscar envolvimento com o Espírito Santo. É pagar o preço para acordar mais cedo, acordar pelas madrugadas. É isso que o Espírito Santo quer que eu e você nós façamos. Pague o preço. Porque certamente, meus irmãos, se nós pagarmos o preço, essa igreja vai ser pequena. Essa igreja brevemente terá vários cultos. Ou então nós teremos de derrubar essas paredes e alongar esse salão. Se levantar no nosso meio homens e mulheres sedentos por Deus, homens e mulheres que querem mais de Deus, que querem mais envolvimento com Deus, certamente o Espírito Santo vai usar cada um com poder, com ousadia, para que o reino de Deus seja anunciado com ousadia. Esse é o Evangelho de Cristo, um Evangelho de poder. Um Evangelho de poder, um Evangelho que transforma, um Evangelho que muda vidas. É esse Evangelho, ele faz toda a diferença na vida do cristão. Mas é como eu falei, o grande problema nosso, sabe qual que é? É de nos acomodar, vivemos acomodados. E isso faz com que nós vivamos numa frieza. E como que o Espírito Santo vai se mover no meio da igreja? A igreja do Senhor, ela é viva, ela é poderosa. A igreja do Senhor, ela é poderosa. Então Jesus disse para esses discípulos: vocês precisam ser revestidos de poder. Vocês precisam ser revestidos de poder. Ou seja, Ele quer que nós experimentemos, tenhamos experiências com Ele. O Espírito Santo deseja que nós tenhamos experiências com Ele. São as experiências que fazem toda a diferença na vida do cristão. Olha o que o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, vai dizer para nós. João, capítulo 7, versículo 38.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esse rios de água viva é real, meus irmãos. Esse rios de águas vivas é real. Foi o que Jesus disse para aquela mulher no poço. Enquanto aquela mulher questionou Jesus, Jesus pediu água para aquela mulher disse, Jesus disse para ela: mulher, dai-me de beber. E aquela mulher olhou para Jesus e disse: Jesus, mas o Senhor não tem como tirar água do poço. E Jesus disse para ela, João 4, versículo 13, olha o que vai dizer para nós. João capítulo 4, versículo 13. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa fonte, ela precisa jorrar dentro de nós. Essa fonte precisa jorrar dentro de nós. E o que tem acontecido? Essa fonte não está jorrando. Cristãos secos, vazios de Deus, vazios do fluir de Deus, vazios do mover de Deus. Mas o Espírito Santo, ele é real. O Espírito Santo, ele deseja jorrar como rios de água viva dentro de nós. É isso que Jesus quer fazer na minha e na sua vida. Ele quer jorrar como rios de águas vivas. Isso mostra, meus irmãos, que Deus não quer apenas salvar o homem, mas Ele quer encher o homem da sua presença. Deus não quer apenas salvar o homem, mas Ele quer encher o homem da sua presença. Ele quer que o homem tenha experiências com Ele. Ele quer que o homem tenha relacionamento com Ele. Deus deseja isso para mim e para a sua vida. E esse é o grande problema, que nós estamos vivendo vazios de Deus, longe de Deus. E esse é o grande perigo, porque nós estamos sem azeite. Ou seja, estamos frios, desanimados na fé, porque uma fé aonde o mover de Deus não acontece, nós desanimamos. Então nós precisamos entender que a nossa fé, a nossa vida precisa estar baseada na fé, mas a fé nos move a buscar o mover de Deus, a buscar a presença de Deus, a buscar aquilo que Deus tem para nós. A fé nos move a isso. É a fé que me faz crer no mover de Deus. É a fé que me faz crer no Espírito de Deus. Porque é o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas. É o Espírito Santo que nos dá força para vencer o dia mau. É o Espírito Santo que capacita a igreja do Senhor a viver algo novo. É o Espírito Santo. É Ele quem opera. É Ele quem faz. É Ele quem faz. Mas nós estamos muito preocupados conosco, com a nossa vida. Com a nossa vida. Nos preocupamos com a nossa vida. E quanto mais nós nos preocupamos com a nossa vida, sabe do que nós estamos cheios? De nós. Daquilo que é desse mundo. E esse é um grande problema.
Mas se nós, meus irmãos, pagarmos o preço e nos enchermos do Espírito Santo, nós vamos ver o poder de Deus. Nós vamos ver o poder de Deus no meio da igreja. Nós vamos ver os sinais acontecendo como acontecia com os apóstolos. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é vivo. Porque nós não servimos a um Deus de barro, nós não servimos a um Deus de madeira, de pedra, mas nós servimos a um Deus vivo. É isso que nós pregamos, um Deus que é vivo, um Deus que ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo no meio da igreja. É esse Jesus que nós pregamos. É esse Jesus que nós pregamos. Pregamos com a nossa boca, mas precisamos pregar com a nossa vida. E esse é um desafio para mim e para você. Esse é um desafio para todos os cristãos. É ser cheios de Deus, é ser cheios do Espírito Santo, porque não vai haver nenhum esforço para anunciarmos o Evangelho, porque a nossa vida cheia de Deus, nós vamos transmitir Deus aonde nós estivermos, porque vai ser impossível nós ficarmos calados, porque o Espírito Santo, ele está fluindo dentro de nós, a vida dele está fluindo dentro de nós. Então quando nós abrimos a nossa boca, nós estamos falando de Deus, porque é isso que o Espírito Santo faz. Então nós não vamos precisar fazer nenhum esforço para anunciar o Evangelho, para falar de Jesus, porque a nossa vida vai falar de forma natural, porque nós estamos cheios, e quando nós estamos cheios de Deus, isso sai para fora, isso sai para fora. Mas quando nós estamos cheios das coisas dessa terra, quando nós estamos cheios das coisas desse mundo, sabe o que vai sair? Aquilo que está cheio no nosso coração. Se o meu coração está cheio de trabalho, sabe o que vai sair quando eu me sentar com você? Vai sair da minha boca, trabalho. Se o meu coração está cheio de Netflix, sabe o que vai acontecer? Quando eu abrir a minha boca, eu vou falar daquilo que eu estou vivendo constantemente. Mas se nós estivermos cheios da palavra de Deus, se nós estivermos cheios de Deus, vai ser automático. Vai ser automático. Isso é uma realidade para todos nós. Isso é uma realidade para mim e para você. O Espírito de Deus, ele é real. Ele quer se mover no meio da igreja. Ele quer se mover na minha e na sua vida. Mas para isso é necessário pagar um preço. É necessário renúncia. É necessário deixar de lado o conforto. É necessário deixar de lado o conforto. O Espírito Santo, ele quer se mover na vida de homens e mulheres, porque é Ele que faz toda a diferença. É o Espírito Santo que se move. Quando o Espírito Santo enche uma vida, quando o Espírito Santo começa a encher uma vida, nós vamos ver que a presença de Deus começa a aparecer na vida da pessoa. A vida da pessoa é transformada. A transformação na vida da pessoa. Nós vemos Deus na vida da pessoa. Nós vemos Deus agindo na vida da pessoa. E é tão lindo quando nós vemos pessoas cheias de Deus, cheias do Espírito de Deus, se movendo pelo Espírito de Deus. Então nós não podemos ficar nesse extremo de frieza. Precisamos sim confiar, crer que Jesus, Ele é real, Ele é vivo, Ele é poderoso, porque a fé nos dá essa certeza, a fé nos dá essa garantia. Mas também precisamos crer que o Espírito de Deus, Ele é real no meio da igreja. Ele é real no meio da igreja. Ele é poderoso, porque a fé nos dá essa certeza, a fé nos dá essa garantia. Mas também precisamos crer que o Espírito de Deus, ele é real no meio da igreja. Mas também precisamos crer que o Espírito de Deus, ele é real no meio da igreja.
Ele se move no meio do povo de Deus. Ele se move no meio do povo de Deus. Então nós precisamos, irmãos, nos envolver com esse Espírito, nos envolver com o Espírito de Deus. Então a nossa fé, ela não pode estar firmada em sentimentos, não pode de maneira alguma estar firmada em sentimentos. Nós precisamos também crer que o Espírito Santo, ele se move, ele é real. Precisamos crer que o Espírito Santo, ele quer se mover no meio do povo de Deus. Precisamos crer. E essa é uma grande realidade. O fato de muitas das vezes nós estarmos cheios de nós, cheios dos nossos desejos, cheios das nossas vontades. O Espírito Santo, ele não se move em nós. Mas ele quer se mover de forma sobrenatural, porque foi isso que aconteceu no passado. Foi isso que nós vimos acontecendo na vida daqueles homens. Não só no passado, mas na minha e na sua vida. Quando nós dávamos espaço ao Espírito Santo, quando nós buscávamos, quando nós pagávamos o preço, o Espírito Santo se movia em nós de uma forma poderosa. Mas nós paramos de pagar o preço, nós paramos de buscar a presença do Senhor. E sabe o que aconteceu? Nós passamos a viver uma frieza. Passamos a viver uma frieza. E uma vida fria é uma vida cansativa, é um evangelho cansativo. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, movidos pelo poder de Deus, nós não queremos ficar em casa, nós queremos, aonde está pregando a palavra de Deus, aonde o evangelho está, nós queremos estar. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Então o Espírito Santo, ele quer se mover em nós. O Espírito Santo, ele quer se mover no meio da igreja. E é isso, meus irmãos. A nossa fé não precisa de maneira alguma estar firmada em sentimentos, mas nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele deseja se mover no meio do povo de Deus. O Espírito Santo deseja se mover no meio da igreja, porque ele é real. É ele que faz toda a diferença. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz a obra. É o Espírito Santo que faz o reino de Deus avançar. É só o Espírito Santo. O mesmo Jesus que disse: está consumado, é o mesmo que prometeu: e recebereis poder. Foi o mesmo Jesus que disse naquela cruz: está consumado, está acabado. Foi o mesmo que também nos prometeu: e vocês receberão o poder de Deus. Receberão o poder de Deus. O poder de Deus é para quê? É para que automaticamente o reino seja anunciado. É uma capacitação. Então que nessa noite nós possamos entender, meus irmãos, que nós possamos entender que o Espírito Santo, ele deseja se mover no meio da igreja, no meio do povo de Deus. A nossa fé não está baseada em sentimentos, não pode estar baseada naquilo que eu sinto, naquilo que eu vejo. Não, a nossa fé não pode estar baseada nisso. Mas nós precisamos entender, precisamos compreender que o Espírito Santo, ele é real, e ele deseja agir na minha e na sua vida.
O Espírito Santo deseja agir na minha e na sua vida. Então que nessa noite nós possamos compreender isso, que nós possamos entender isso. Não podemos de maneira alguma viver por sentimentos, mas também nós não podemos ficar nesse extremo. Precisamos que as duas coisas caminhem juntos. Crer, a fé me faz acreditar naquilo que Deus fez, e o Espírito Santo deseja se mover. Precisamos trabalhar juntos isso daí. Porque é isso que Ele quer fazer no meio do povo de Deus. Despertar o povo de Deus para algo novo. Despertar o povo de Deus para algo novo. Deus tem algo novo para o povo de Deus. Mas para isso é necessário buscar. É necessário se mover debaixo desse poder de Deus, debaixo dessa unção de Deus. Amém, meus irmãos? Eu queria chamar o ministério de louvor. Eu queria que você nesse momento curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Entenda, meu irmão, entenda que Deus ele deseja te encher. O Espírito Santo deseja tocar na tua vida. O Espírito Santo deseja se mover em você. Mas para isso é necessário pagar um preço. É necessário pagar um preço. Porque só o Espírito Santo se movendo em nós, e isso fará toda a diferença na nossa vida. Porque é Ele quem opera em nós. Viver sem o mover do Espírito Santo é viver pela força do nosso braço. E quando nós vivemos pela força do nosso braço, nós ficamos cansados, desanimados. Mas o Espírito Santo ele quer se mover em nós. O Espírito Santo ele quer agir em nós. O Espírito Santo ele quer despertar a minha e a sua vida para algo novo. É Ele quem opera, é Ele quem age, é Ele quem toca na igreja do Senhor. É o Espírito Santo. Então nesse momento, meu irmão, se coloque diante do Senhor, se coloque na presença do Senhor. Entenda que Ele está nesse lugar e Ele quer tocar na sua vida, Ele quer se mover na sua vida, Ele quer agir na sua vida, Ele quer mover o seu coração com a presença gloriosa dEle, despertando você para algo novo, para algo sobrenatural.